Bom dia. Bom dia. Que a paz de Jesus esteja conosco nesta manhã, tão iluminada, tão abençoada aqui na Casa da Prece, Chico Xavier. Hoje nós vamos falar do início daquele capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, que é aquele capítulo que fala sobre os muitos chamados e poucos os escolhidos. E Kardec abriu esse capítulo com a parábola da festa de núpcias. Lembram dessa parábola? Parábola de uma festa de casamento. E ela tem muito a nos dizer para esses dias, viu, gente? Não é uma lição antiga lá do século I da era cristã para aquele povo que vivia em Jerusalém. É uma lição profunda que vai acompanhar a humanidade por muito tempo, porque até hoje predomina no espírito humano um estado de rebelião, de luta, de querer se impor pela força, justificando-se pelo orgulho certas ações. E toda essa onda que a gente vê hoje no mundo, assustadora, de morte, de destruição, essas questões tão tristes, que de fato devem nos tocar, se não estão nos tocando, significa que há algo estranho em nós. Tudo isso se explica por esse contexto que ainda é muito presente para a humanidade. Jesus fala claramente sobre isso na parábola, só que é óbvio que era para pessoas que naquele tempo tinham condições de entender. Essa parábola, tal como nós temos neste capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, ela é como Mateus registrou. Ela tem um sentido amplo, essa parábola, só que a mesma situação Jesus usou para explicar em um outro momento também a ideia do reino dos céus, só que essa outra ocasião foi quando ele estava na casa de um fariseu, foi recebido lá. Foi lá também que Jesus falou sobre aquela parábola de que as pessoas não deveriam disputar o primeiro lugar, deveriam sempre aguardar que fossem chamados para o primeiro lugar. Só que essa versão maior da parábola da festa de núpcias, ela traz elementos que essa segunda ocasião Jesus não citou. E ele estava conversando com aqueles que eram as lideranças religiosas do povo naquele tempo lá em Jerusalém. Jesus estava conversando com os sacerdotes, com os fariseus, que eram pessoas responsáveis por guiarem espiritualmente aquele povo. Só que eles, em função do papel que eles exerciam, dos interesses próprios, muitas vezes também exerceram o papel de comando político, de liderança que influenciava nas escolhas das pessoas quanto à sua organização como sociedade. Eles se afastaram muito dos interesses verdadeiramente espirituais e muitas vezes defendiam mais os seus interesses pessoais, políticos. De alguma forma isso nos diz respeito aos nossos dias. Guardem essa reflexão interiormente. Todas as vezes que a gente vê uma liderança religiosa se distanciando da essência do Evangelho para justificar a violência, a brutalidade, a maldade, nós estamos vendo pessoas que estão reproduzindo aquele mesmo alerta que Jesus deu. Guardem essa informação porque ela é importante para a gente contextualizar a parábola para os nossos dias. Mas vamos ver então como Mateus registrou essa parábola. Eu vou fazer a leitura completa dela para que não nos escape nenhum detalhe dessa lição inesquecível de Jesus. Os estudiosos acham que foram feitos acréscimos nessa parábola. No entanto, ela é muito condizente com outras falas que Jesus teve, estão disseminadas no Evangelho. Então, na verdade, é mais provável que seja realmente as lições que Jesus transmitiu aos doutores da lei, aos fariseus e aos sacerdotes naquele tempo. E respondendo Jesus, lhe tornou a falar segunda vez em parábolas, dizendo. Então nós temos que imaginar que Jesus está ali no ambiente do templo, conversando com sacerdotes e fariseus. A parte mais
intelectualmente capaz de entender as lições de Jesus. Eram aqueles que tinham estudado muito, lido muito, aprendido toda a cultura, toda a tradição religiosa do seu povo. Então eles tinham condições de entender o que Jesus estava falando. Só que Jesus também tinha que registrar a lição de uma forma que ela pudesse ser alcançada espiritualmente por outras pessoas. Por isso que Jesus não entra num discurso direto, apontando questões práticas diretas. Ele, como mestre perfeito, não queria apenas dizer, faça isso, faça aquilo. Ele esperava que as pessoas usassem os seus recursos interiores, intelectuais, para alcançar o conhecimento. Porque assim, verdadeiramente agem os que são verdadeiramente mestres. Imagine que Jesus é o mestre de todos os mestres. Então ele iria tocar o coração daqueles que talvez não tivessem um intelecto tão desenvolvido naquele tempo, que ainda não tinham tido oportunidade de desenvolver suas habilidades mentais, cognitivas, mas ele também precisava falar a inteligência daqueles homens. Tanto é que alguns começaram a entender Jesus, como foi o caso de Nicodemos. Outros também eram despertos para aquelas lições, só que os interesses pessoais, interesses terrenos, muitas vezes falava mais alto. Bom, a parábola então, Jesus inicia dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem rei que fez as bodas a seu filho, ou seja, preparou o casamento do filho, e mandou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas eles recusaram ir. Enviou de novo outros servos com este recado: dizei aos convidados, eis aqui, tenho preparado o meu banquete, os meus touros e os animais cevados já estão mortos, e tudo pronto, vinde às bodas. O rei insiste no convite. Mas eles desprezaram o convite e se foram, um para a sua casa de campo e o outro para o seu tráfico. Aqui tráfico é no sentido de troca, comércio. Outros, porém, lançaram mão dos servos que ele enviara e depois de os haverem ultrajado, os mataram. Mas o rei, tendo ouvido isto, se irou. E tendo feito marchar seus exércitos, acabou com aqueles homicidas e pôs fogo à sua cidade. Então disse aos seus servos: as bodas, com efeito, estão aparelhadas, mas os que foram convidados não foram dignos de se acharem no banquete. E depois as saídas das ruas, e a quantos achardes, convidai-os para as bodas. E tendo saído seus servos pelas ruas, congregaram todos os que acharam, maus e bons. E ficou cheia de convidados a sala do banquete de bodas. Entrou depois o rei para ver os que estavam à mesa, e viu ali um homem que não estava vestido com veste nupcial. Ele não estava com o traje apropriado para uma cerimônia de um casamento. E disse-lhe: amigo, como entraste aqui, não tendo vestido nupcial? Mas ele emudeceu. Então disse o rei aos seus ministros: atai-o de pés e mãos e lançai-o nas trevas exteriores. Amarra eles e joga lá na escuridão. Ou ele, né? Aí haverá choro e ranger de dentes, porque são muitos os chamados e poucos os escolhidos. Kardec, quando inicia a análise dessa parábola, ele cita a atitude que aquelas pessoas que são incrédulas e são sempre refratárias aos ensinamentos espirituais, vão ridicularizar essa parábola dizendo, né? Tá bom, a gente entende que as parábolas são alegorias, mas elas precisam estar mais próximas da realidade. Mas Jesus usava símbolos que eram para impactar, para tocar a mentalidade das pessoas, para fazer as pessoas pensarem, para provocar nas pessoas a reflexão. E ele usava os símbolos que eram próprios daquela mentalidade da época, da cultura daquelas pessoas. Ele vai usar de uma didática para provocar nas pessoas a reflexão. Tanto é que tem passagens do Evangelho que os discípulos conversam entre si. O que o mestre está falando? O que ele está dizendo?
era no sentido de que as pessoas refletissem, pensassem. Então, quando algo parece absurdo, na verdade ele está fazendo uma provocação à inteligência das pessoas naquele tempo e à nossa própria, de interpretar, de refletir, de pensar sobre o que ele ensinou. Então, essas pessoas que acham que Jesus às vezes usou comparações assim inadequadas, na verdade não entendiam, ou não entendem porque não querem, o objetivo de Jesus, que é provocar sempre a reflexão. O que é todo esse conjunto de símbolos que a parábola representa? É exatamente aquilo que Jesus tinha vindo fazer. E era tudo aquilo que os profetas que antecederam a ele, junto àquele povo, tinham feito por muitos séculos anteriormente. Jesus, ao trazer a imagem de um casamento, de uma festa em que se há alegria, fartura, onde se há aquela movimentação tão positiva, ele está comparando ao reino dos céus. O reino dos céus é essa festa, esse estado de uma alegria muito grande na existência. Os primeiros convidados são quem? É o povo que recebera inicialmente as primeiras anunciações de um conhecimento espiritual mais específico, mais próximo daquilo que a humanidade vem lentamente tentando alcançar, que era o povo judeu naquela época, e que vinha sendo ali descendente dos antigos hebreus, que traziam toda uma tradição espiritual de grande valor. Normalmente, quando a gente vai buscar esse conhecimento, a gente vê que está mesclado entre grandes ensinamentos espirituais de profetas muito importantes, como Isaías, também está mesclado ali a limitação das pessoas naquele tempo. Mas eram profetas que traziam realmente lições espirituais importantes para as pessoas. Esses são os primeiros emissários do rei. O rei aqui é Deus, o reino dos céus é esse estado desse reino, né? Que o rei convida a todos. E os primeiros emissários que ele envia são esses que são os primeiros reveladores da lei divina. E quando a gente vai ver, muitos desses homens que foram profetas, e eles não eram profetas no sentido apenas de dizer de coisas futuras, mas de trazer conhecimentos espirituais importantes para aquela fase da humanidade. E aquele povo tinha uma missão espiritual com todos os outros povos adjacentes, que era levar a construção de uma ideia de um Deus único, de uma divindade que não se mistura com o humano. Muitos questionam assim, mas qual o valor de se crer num Deus único em relação à crença em muitos deuses? Quando a gente vai estudar o politeísmo, ele nada mais é do que a transposição das características humanas às divindades. Podemos estudar a história de todos esses deuses, de todas as culturas, e aqui não vai desrespeito à produção cultural, religiosa deles. É uma constatação. As divindades desses povos manifestam a imperfeição que o homem tem. Por isso que tem deuses que são ciumentos, outros são violentos, outros deuses são adúlteros. Tem todo tipo de qualidade humana nas divindades de todos os outros povos. Infelizmente, aquele povo que herdara a ideia do Deus único não tinham conseguido idealizar um Deus pleno de amor como eles deveriam. Eles ainda viam o Deus único como um Deus violento, vingativo. Nós só vamos ter a construção de uma divindade que é apenas amor, é apenas paz, é apenas justiça, a partir de Jesus. Aí a divindade começa a assumir nova configuração. Por isso que a gente buscar essa divindade suprema, que não é a divindade que os homens criam, não é essa divindade com as características que nós temos, mas é a divindade plena de amor, de compaixão, de força transformadora e não destruidora. Tanto é que quando nós vamos com os espíritos estudar os atributos da divindade, que nós vamos ver lá nos capítulos iniciais, a destruição faz parte da construção divina, não com o propósito de punir e vingar, mas com o propósito de regenerar, fazer renascer. Vejamos que no Espiritismo
a ideia da destruição que existe constante na natureza, a ideia que existe de transformação no universo, não é um atributo de vingança de Deus, não é um atributo da sua justiça, mas sim da sua renovação. Enquanto as pessoas no tempo de Jesus ainda estavam muito presas a essa ideia de que Deus era um ser que punia com a morte, com a destruição, se aqueles que ele tinha convidado não o adorassem verdadeiramente. Porque ainda estão mesclando a concepção de Deus às imperfeições humanas. Mas anterior, Jesus não falou que o rei mandou os exércitos destruir aquele povo que não aceitou? Se o rei é Deus, como é isso? Na verdade, Jesus está usando a linguagem da época para aquelas pessoas. Está usando a época de que aqueles que realmente não aceitam o convite amoroso para entrar nesse reino dos céus, que é um estado de espírito de paz, de harmonia, e preferem se guiar pelo seu orgulho e a sua vaidade, irão atrair inevitavelmente a dor que eles vão desencadear para os outros a partir do seu orgulho e da sua vaidade. E foi exatamente o que aconteceu. Por isso que essa parábola da festa de núpcias, tal qual está no Evangelho de Mateus, também é uma profecia. Mas não é uma profecia que Jesus estava antevendo que iria acontecer lá no ano 70 da era cristã, com a destruição do segundo templo e a dispersão dos judeus naquele tempo. Não era uma profecia no sentido de que ele estava vendo o futuro e aquilo iria acontecer inevitavelmente. Era a profecia que nascia do que ele observava do comportamento das pessoas naquele tempo, do que ele via o que as lideranças faziam. Jesus percebia que todo aquele orgulho de nação, de povo, que era tão fortemente disseminado para o povo, que aqueles interesses mesquinhos que as lideranças naquela época tinham, de usar as ideias religiosas para manter supremacia sobre os demais e o seu povo sobre outros povos, iria conduzir as pessoas a um estado de ruína, de destruição. E foi exatamente o que aconteceu no ano 70 da nossa era. Foi quando, então, existiam muitas rebeliões ali entre o povo, instigadas por facções revolucionárias, nacionalistas, que queriam a independência a todo custo do domínio de Roma. Mas Jesus, em outros momentos, tinha alertado as pessoas: não resista com a violência. Se alguém te tirar a capa, dá também a túnica. Não fica querendo lutar com quem é tão poderoso, porque você vai perder. Só que Jesus não falou dessa forma. Ele apenas alertou as pessoas: vivam pela paz, tomai o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e pacífico de coração. Ou seja, tragam a paz às suas relações, porque a rebelião vai levá-los à destruição. E foi o que aconteceu. Aquele espírito de rebeldia, de luta armada, e que depois acabou acontecendo algo ainda pior, porque no ano 70, quando os romanos cercam a cidade de Jerusalém e vão destruir o templo e vão dispersar os judeus, eles estavam lá em Jerusalém refugiados. Existiam 3 facções que lutavam entre si. Era o mesmo povo, mas cada um tinha uma ideologia diferente, em que se degladiavam, se agrediam, e aquilo enfraquecia as pessoas. Porque na verdade as pessoas não estavam verdadeiramente procurando o bem comum. Cada um estava muito preso às suas ideias, à sua concepção do que era bom para o povo naquele momento, e não aquilo que realmente era bom. Isso é dado histórico, tá, gente? Pesquisem nos livros, vamos procurar a obra lá do Flávio Joséfo, nós vamos ver isso. O que enfraqueceu o povo foi exatamente as disputas internas que existiam, que tornou eles ainda mais vulneráveis.
Isso é muito semelhante ao que se passa hoje, não apenas no Brasil, mas em todos os países do mundo, onde as pessoas estão sendo divididas, colocadas para lutar entre si dentro dos povos. E os povos acreditando que um povo invadindo o outro jogando bomba na escola do outro, que isso é defesa. Toda vez que a gente começa a entrar nesses discursos que hoje são veiculados de forma a justificar qualquer ação de violência, gente, significa que a gente está esquecendo a lição de Jesus, quando ele falou para Pedro: quem viver pela espada perecerá. Quem vive para a guerra, uma hora vai sentir os efeitos da guerra. Então a lição do Evangelho, ela é atualíssima para os nossos dias. Ela é essencial, porque ela nos fala que nós temos que nos unir, o nosso povo com os outros povos, pela paz, desejando, vibrando e almejando e querendo a paz, não a divisão, não a guerra. O Evangelho é muito claro sobre aqueles que pretendem entrar no reino dos céus, ou seja, atingir o estágio de espírito que está em harmonia com as leis divinas. Porque o reino dos céus é isso. É uma região espiritual superior, onde é a esfera crística, onde o Cristo habita. Mas para estar lá, é um estado de espírito. É uma condição interna nossa. Não é uma localização geográfica. Não é uma dimensão que a gente possa, nessas 3 dimensões que a gente conhece do nosso universo, entrar nela. O reino dos céus é um estado em que nós vivemos a harmonia de amar a todos os seres, e não só os humanos, né? Nós só entraremos nesse reino dos céus quando nós amarmos todos os seres. Quando a gente for capaz de ter compaixão por qualquer ser, o que causa dor e o que é vítima da dor. Mas naquele tempo, aquele povo não entendeu essa lição de Jesus. Por isso que para Jesus dizer que aconteceria isso, que o rei mandaria exércitos que arrasariam a cidade, não era algo tão difícil de acontecer. Porque Jesus via no coração daquelas pessoas o espírito belicoso, de rivalidade, de divisão, de disputa, de ganância. Então dizer que aquilo levaria as pessoas à destruição era uma constatação de algo que só poderia ser evitado se as pessoas realmente aceitassem a mensagem dele. O convite que Jesus faz a eles é esse: venham participar dessa paz, dessa alegria que é essa festa que é o reino dos céus. E que os profetas, os emissários já tinham feito o convite de outras formas, imperfeitamente sim, mas o princípio da compaixão e da caridade está em muitas das orientações que os antigos profetas traziam. Proteger os fracos, os pobres, as viúvas, já eram lições que os profetas falavam. Proteger aquele que está mais vulnerável. E era o que Jesus ensinou também. Então o essencial já era de posse de todos eles. Mas eles foram guiados pelo orgulho de 2 grandes facções: os saduceus e os fariseus. Eles não são os responsáveis diretos por todo o caos político. Foram outros grupos nacionalistas, como os zelotes na época. Mas eles tinham alimentado o espírito do povo com a ideia do orgulho de uma nação que tem que triunfar sobre as outras. É diferente isso do que se passa hoje em alguns lugares? Não. Quando aquele que fala em nome de Deus está justificando que você tem uma primazia sobre outros, ele já é distante de Deus. Mas aí então tem aquela situação daquele que foi convidado, que entrou no banquete e chegando lá, ele é surpreendido pelo rei e é mandado ser colocado para fora. Por trás disso tem uma figura poderosa falando da falsa aparência daqueles que seguem
o Evangelho, daqueles que se dizem proclamadores desse Evangelho, e de nós mesmos, viu, gente, no dia a dia. Porque toda vez que eu justifico as minhas ações com base em minhas imperfeições, para justificar por que eu não estou seguindo o Evangelho que eu digo seguir, eu estou sendo como esse cidadão aqui, que foi identificado como não tendo as vestes nupciais, que é um símbolo, uma figura para representar o quê? O estado de pureza interior, sem sentimentos de ódio, de rancor, de vingança, de intolerância, de intransigência. Sabe isso que bate nas vezes a gente, de ser intolerante com as pessoas do dia a dia? Eu já falei para ele 20 vezes, mas ele é burro, ele não entende, está sempre fazendo do jeito dele. Sabe esse estado de intolerância que a gente tem? Quando a gente critica as pessoas porque elas ainda não são tão boas quanto a gente acha que elas poderiam, ou que a gente acha que a gente é. É a mesma situação desse homem, que ele diz estar revestido, ele diz estar apto ao banquete, ao reino dos céus, mas ainda não está. E o que são essas trevas exteriores? É um estado de consciência. Se o reino dos céus é um estado de consciência, de harmonia sua com a lei divina, as trevas exteriores é isso. É o estado de consciência de desarmonia. Aqui mandar a tal e jogar ele para fora é simplesmente dizer, não está apto ainda a esse reino dos céus. Por quê? Ainda carrega muitas imperfeições dentro de si. Elas ainda falam muito mais alto. É aquele momento que a gente fica justificando por ter feito algo que eticamente nós sabemos que é errado. Quando a gente fica legitimando, eu falei porque eu sou imperfeito mesmo, desabafei, falei tudo o que ela precisava ouvir. Talvez a gente até falou o que a outra pessoa precisava ouvir, mas sem o tempero do amor e da caridade. Porque, de certa forma, às vezes a gente precisa dizer que algo não está bom, mas tem que fazer com compaixão, com amor, para construir na pessoa o desejo de mudança, e não a revolta por estar sendo agredido. Então, aquele homem que é tirado da festa de núpcias, gente, na verdade, é alguém que só tem a aparência de que segue Jesus. Só tem a aparência daquele que busca o reino dos céus. Só parece que entende o Evangelho, mas não o pratica na essência. É isso. E hoje nós temos essa representação acontecendo em muitos países cristãos, inclusive o nosso. Eu me digo cristão, seguidor de Jesus, aguardo o seu reino, mas eu justifico a violência, eu justifico o ódio, eu justifico a guerra, eu legitimo a opressão do forte sobre o fraco, que é ignorante, que muitas vezes erra por ser ignorante. Eu não entendo o poder do convencimento pelo amor, pela compaixão e pela caridade. Enquanto eu estou assim, eu sou esse homem sem as vestes nupciais. Não estou apto ao reino dos céus. Ainda vou ter que conviver com os mesmos que são como eu. Violento, agressivo, só tem uma polidez da educação, da civilidade, mas na essência, se vier o caos, eu manifesto o meu lado pior. Que é normalmente o que as guerras revelam. Quando a gente vai estudar a história dessas comunidades que passaram por guerras violentas, tenebrosas, tudo de ruim das pessoas afloravam naquele momento. Por quê? Porque elas não eram verdadeiramente aquilo que elas aparentavam ser. Então nos cabe hoje urgentemente verificar, nós seremos como esses convidados ao reino dos céus, estaremos aptos a partilhar dessa alegria de um estado de superior de consciência, ou nós seremos aquele convidado que vão perceber que a gente não é apto e vai dizer, olha, o seu lugar ainda não é aqui. Você ainda vai precisar compartilhar da dor que você legitima para o outro, para você entender, porque eu não posso querer a dor para ninguém. Então as lições do Evangelho, elas nos falam muito sobre os nossos dias. Elas nos falam que o orgulho que se possa disseminar no povo,
a ideia de rebeldia para que leve ele à violência, só conduz as pessoas a um estado de infelicidade. Só traz as pessoas a um conflito maior. E eles são reveladores da nossa essência. Porque a gente pode enganar aqui no mundo com as máscaras que a gente usa, de bondade, de caridade, de rótulo religioso, mas a essência espiritual do que nós somos, ela é muito bem conhecida no mundo espiritual. Não tem como enganar o mundo espiritual de quem nós realmente somos. O que a gente pode fazer é tomar consciência e trabalhar pela mudança. Desejar algo diferente. Vibrar algo diferente. E todos os dias tentar ir contra esse ímpeto que nós trazemos das nossas imperfeições, nos guiando em nossas ações. E a gente vai perceber que a gente não muda rapidamente. Você está cometendo erro e você está tendo consciência. Isso não está de acordo com os princípios que eu adotei como certos. Mas quando você é capaz de fazer essa reflexão no mesmo momento, significa que você deu um passo já. E você ainda continuará errando, mas você vai continuar refletindo. Não, eu ainda preciso melhorar isso. Isso cria a predisposição à renovação. Isso cria em mim o estado de mudança. Porque nós não nos modificamos instantaneamente só porque aderimos a uma ideia. Nós temos que romper condicionamentos. Nós temos que romper com posturas, com escolhas que nós fizemos durante muitas encarnações. Então hoje, todos os dias, nós temos que escolher construir essa veste nupcial para estar no reino dos céus. Que é no dia a dia. Quando alguém nos ofende, não vou revidar, não vou xingar igual. Quando eu tiver calmo e ver que é propício, eu vou conversar e falar: meu irmão, eu fiquei tão triste com aquilo que você me falou. Se você me entendeu em algum momento que eu estava errado, me desculpe, mas não foi por intenção, mas sua palavra me feriu. Isso é o que o cristão faria. Ele não bate boca com ninguém. O cristão, ele conhece as suas emoções. E a gente, com o tempo, de tanto extravasá-las, a gente passa a saber o ponto que a gente perde o controle, não é assim? Então, antes de perder o controle, a gente já pode se vigiar, que é o tal famoso vigiar e orar. Vigiai, você está percebendo que você não está indo muito bem? Se recolhe, faz a prece. Ora por aquele que te persegue e calunia, e por aquele que cria dor para você. Sabe por que Jesus mandou a gente orar pelos inimigos? Porque eu mudo mentalmente a minha visão sobre ele quando eu peço para Deus pela paz daquela pessoa, para que eu esteja em paz com ela. Aquela ideia de inimigo que eu estou construindo vai se desmoronando e eu vou construindo a ideia de que é um irmão infeliz apenas. Por isso que o Evangelho é uma receita de luz para a nossa vida, de transformação. E é por isso que nós precisamos ler com muita atenção, com muito carinho, todas essas passagens do Evangelho, as reflexões que Allan Kardec fez, e que nos traz tanto para conhecermos sobre aquele tempo de Jesus. Aqui ele nos fala que a incredulidade tinha chegado ao templo. Sabe por que ele fala isso? Porque os sacerdotes, eles eram de uma facção que era dos saduceus. Lembram da introdução aqui no início? Os saduceus não acreditavam na vida espiritual. Eles achavam que as recompensas de Deus eram só aqui na terra. Por isso que eles lutavam tanto só por bem-estar material. Então os sacerdotes, aqueles que conduziam o culto religioso, não tinham ideia de vida espiritual. Não acreditavam nos anjos, nos mensageiros da divindade, não acreditavam que o homem sobreviveria à morte. Por isso que Kardec fala aqui que a incredulidade tinha chegado ao templo. E é o que muitas vezes a gente vai observar. Tem pessoas que não acreditam verdadeiramente naquilo que elas estão pregando. Não são bons orientadores espirituais. Mas nós hoje podemos, então, buscar esse conhecimento que está acessível a todos nós. Por isso, façamos uso dele diariamente. Leiamos, meditemos, reflitamos e vigiemos e oremos
para que a gente possa estar apto a esse reino dos céus, que está bem perto, porque Jesus falou para os discípulos na primeira missão: ide e anunciai que o reino dos céus está próximo. Como assim, Evelyn? A terra ainda é tão difícil quanto era naquele tempo que Jesus deu essa lição? O reino dos céus está próximo porque ele está onde? Dentro de nós. Nós já podemos alcançá-lo através de uma mudança nossa. Talvez a gente não vai conseguir morar nele o dia todo, mas por alguns instantes a gente pode habitar esse reino, buscando a elevação do nosso pensamento sempre, em todos os dias. Se a gente conseguir mais uma vez do dia, melhor. E que isso realmente produza em nós uma mudança efetiva, até que a gente possa estar definitivamente nele. Que tenhamos todos um domingo de muita paz, de alegria, de reflexão, abençoando a Deus essa estrela maravilhosa que chamamos de sol, por nos dar um dia tão bonito. Mas lembremos na nossa prece pelos nossos irmãos que estão sofrendo em algumas regiões do mundo, algumas distantes, outras bem próximas de nós. E vibremos amor e paz por essa nossa morada celeste. Que a paz de Jesus fique com todos. Muito obrigado, gente.